dando sequência ao Compassion Eating, que faz parte do projeto Cuidar com Paixão, que é o treino de habilidades da compaixão. Nós vamos falar do módulo 6, continuar falando do módulo 6. Nós já falamos módulo 1, alimentação, módulo 2, obesidade, módulo 3, cirurgia bariátrica, módulo 4, transtornos alimentares, módulo 5, tratamento da psicoterapia, da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e agora no módulo 6 a gente está falando do tratamento focado na compaixão. Eu vou falar agora do tratamento pela terapia cognitivo-construtivista e terapia cognitiva narrativa. Então, dando sequência ao trabalho que faz parte, né, do que eu levei no Congresso Internacional de Transtornos Alimentares em 2010, tornando-se mulher e deixando a anorexia nervosa, uma narrativa em 42 semanas, no projeto piloto do protocolo de psicoterapia cognitivo-construtivista para tratamento de anorexia nervosa. O bacana da gente ir para congresso é a gente, de fato, encontrar com outras pessoas que se interessam, estudam o mesmo tema que você se interessa e estuda. E muito interessante também porque foi nesse congresso de 2010 que o Christopher Fairbairn estava aqui no Rio e ele veio apresentar aquele tratamento que eu mostrei na outra aula da TCC. Então, na época já era assim, em 2010 ele já tinha 2, 3 décadas estudando transtornos alimentares e ele veio trazer essa proposta de tratamento, né? Que seria uma TCC turbinada, né? Digamos assim, melhor do que a gente tinha antes, e a ideia de um tratamento transdiagnóstico, né? Não especificamente para um tema ou outro. Aqui também tem essa visão construtivista de que a gente teria o mesmo tratamento adaptado algumas semanas para a bulimia nervosa e mais semanas para a anorexia nervosa. Então aqui já tinha essa concepção, essa ideia de que a gente talvez pudesse pensar desses dois principais diagnósticos, anorexia nervosa e bulimia nervosa. Considerando que 2010, diferente de 2020, uma década depois, a gente não tinha o transtorno de compulsão alimentar na gravidade que temos hoje. Então, uma década depois, a gente tem questões muito, muito mais importantes em relação à compulsão alimentar e obesidade. E esse congresso, Eating Disorders and Obesity, então é interessante porque o interesse já começava a convergir, né? Então, difícil falar de transtornos alimentares sem falar de obesidade. E aí, no final, a gente de fato vê que muitos dos estudos de prevenção de transtornos alimentares necessariamente está falando de obesidade, ok? Aqui é uma ligação entre o que é o pensamento da TCC, como a TCC trata transtornos alimentares, e aí é tudo que você viu no módulo anterior, mas aqui é a visão do construtivismo, tá? Então tem um pouco de terapia focada nas emoções, do Leslie Greenberg, um pouco de terapia cognitiva narrativa, mas um modelo construtivista, de que não busca só mudar pensamentos. Então aqui um pouquinho de teoria para também construir esse raciocínio, que é o raciocínio que eu aprendi lá em 2008, 2009 e que obviamente influenciou e teve uma força muito grande da forma que eu trabalhava e trabalho até hoje. Na terapia cognitiva, no pensamento, na cognição, é atribuído o caráter determinante, certo? Então é a forma como você pensa. E se você pensa de uma forma disfuncional, mal adaptativa, as psicopatologias estariam relacionadas a essa forma de pensar, tá? A máxima disso tudo é que a razão e a sua precisão é a chave para o comando de uma boa saúde mental.
Então, a ideia principal aqui é que viver bem é o resultado de pensar bem ou pensar corretamente, tá? Isso tudo dentro do modelo cognitivo. Nas abordagens cognitivo-construtivista, isso muda um pouquinho. Não um pouquinho, muda o paradigma. Por quê? Porque o pensamento perde o caráter de determinação de significado. Porque as emoções, elas teriam que ser o principal, tá? Vale o adendo aqui, não é que a terapia cognitiva não foca nas emoções, não é isso, em nenhum momento. Isso é a grande crítica, inclusive, ao Beck, a terapia cognitiva, de que os cognitivistas só pensam em pensamento, em razão, cognição. Não é isso, é que todas as técnicas, todas as estratégias da TCC estão voltadas para pensamento, cognição, tá? Independente se alguém desconsidera ou não a emoção, a intervenção, a caixa de ferramentas da TCC são técnicas cognitivas para mudar pensamento. Na cognitivo-construtivista, o pensamento perde esse lugar de destaque e não é considerado que é o pensamento que vai determinar o significado, mas sim as emoções, tá? Então, a forma de trabalhar é num outro paradigma, porque vai existir a exploração e a mudança psicológica vai acontecer ampliando esse processo, né? Que processo? A gente tem um conceito que está aqui na nossa cabeça e tem a nossa experiência que está aqui no coração. E muito do que sofremos e muito dos nossos dilemas e problemas está exatamente nessa confusão conceitual. Então, esse processo dialético entre o que minha cabeça manda fazer e o que meu coração manda fazer seria de fato o papel principal do que essa teoria vai buscar. Trazendo para o escopo dos transtornos alimentares, as pacientes anoréxicas e bulímicas, desde o princípio, elas criam intervenções focadas na vida emocional, tá? Então, se a gente for interferir, fazer intervenções somente em crenças irracionais, em pensamentos mal adaptativos, talvez a gente não consiga, de fato, ter o foco no que é o formador de significado para essa pessoa. Então, as emoções, a gente não vai pensar que ela é racional e irracional, mas a gente vai dizer que emoção é adaptativa por natureza. Então, a gente não deveria domesticar emoções, tá? Então, esse é um novo paradigma, é uma forma diferente de compreender, mas também uma forma diferente de fazer uma intervenção terapêutica, tá? Então, a premissa da terapia cognitivo-construtivista para os transtornos alimentares é que não são os problemas afetivos que vão conturbar essa existência, essa vida, mas a dificuldade de compreender emocionalmente. Então, o foco desse trabalho cognitivo-construtivista é que a emoção em si, se eu não aceitar a emoção, eu começo a produzir uma briga interna, tá? Então, vamos tentar classificar essas emoções em 3 tipos. As primárias, as secundárias e as instrumentais. Então, essa é o grande foco da terapia cognitivo-construtivista. As emoções primárias, nós vamos falar de adaptativas e desadaptativas. Então, as adaptativas é quando você se sente violado ou viu alguma questão em que foi violado alguma regra e aí você sente raiva. Frente à perda, tristeza, luto, perda, doença, não só, mas também perda de um relacionamento, perda financeira, a gente sente tristeza. E frente à ameaça, a gente sente medo. Então, isso seria basicamente para você se adaptar ao mundo, para você sobreviver, tá? Então, essas 3 emoções, raiva, tristeza e medo, ela tem um valor associado à sobrevivência e a aceitação e compreensão dessas emoções teria relação com o seu bem-estar psicológico.
É óbvio que a gente tem muito mais emoções do que isso. A gente está trazendo como exemplo raiva, tristeza e medo, que normalmente são as emoções que as pessoas consideram negativas e que tentam evitá-las, tá? Então, essas emoções, elas são muito rápidas, muito velozes no aparecimento, né? Ela simplesmente vem e você sente no seu corpo as mudanças que cada emoção traz. Só que, muitas vezes, eu não quero ter sentido aquilo. Então, é quando a gente vai falar dessas mesmas emoções, mas de uma forma desadaptativa. Por quê? São as emoções que quando eu sinto, eu me arrependo. E eu lamento de eu ter expressado isso de uma forma tão intensa e às vezes equivocada. Então, a nossa sociedade, ela não permite expressão de raiva. Então, a raiva é uma das emoções na lista, né? Se você perguntar para alguém assim, eu faço isso às vezes no consultório, das emoções, qual que você considera pior, a mais negativa, qual que você... raiva, eu não queria sentir raiva. Mas parece que é uma das mais protetoras. Tristeza, a mesma coisa, medo, a mesma coisa. Medo, as pessoas compreendem melhor a função da proteção. É bom ter medo da cobra para você não ser picado pela cobra. Mas a raiva, socialmente falando, é uma emoção mais confusa, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão se sentir muito presas a essas emoções, mesmo depois que passou aquela situação, é como se eu ainda estivesse com aquela experiência, porque eu não aceito que eu senti raiva da minha mãe, por exemplo. Eu não aceito que eu tive tanto ódio da minha filha. Então, eu vou tentar fugir disso que está dentro de mim, né? E aí eu tento me livrar dessa emoção. Eu me esquivar, fugir, evitar, tá? E aí eu vou dizer para mim mesma, nossa, eu não posso sentir raiva da minha filha, eu nunca mais quero sentir isso. Então é como se essa parte fosse uma parte ruim, imagina, uma mãe como eu não pode sentir raiva da própria filha. Então, isso vai envolver julgamento. Então, eu vou ter uma sensação de vazio por ser uma mãe que teve raiva da própria filha. Então, o valor pessoal, né, o meu status de mãe cai no meu próprio conceito. Mesmo que ninguém saiba o que eu senti, eu sei, eu registrei isso aqui, tá? Então, essas emoções, elas vão revelar muito mais de mim do que da situação. Então, não é o que minha filha fez que eu fiquei com raiva dela. Isso revela muito mais de mim. Então, esse é uma forma, eu vou tentar escapar, eu não posso ter sentido isso, tá? Então, eu vou ser consumida por esse sentimento, né? É interessante porque isso num trabalho lá de 2009, 10, me leva hoje a trabalhar com terapia focada na compaixão, que vai de fato se endereçar a trabalhar com vergonha, culpa, né? Então, que faz todo o sentido com esses trabalhos iniciais de terapia focada na emoção. As emoções secundárias, aí já vem como uma consequência do que seria primária, mas eu mudo essa natureza primária. Por quê? Porque eu vou raciocinar, vou dar uma explicação intelectualizada daquilo que aconteceu. Então eu vou dizer, gente, mas eu não posso ter sentido raiva da minha filha. Aí eu começo a ter medo de ter outra situação que eu vou sentir aquilo de novo. Eu vou ter vergonha de ter feito aquilo. Eu vou sentir raiva de mim mesma por ter feito aquilo. Então é quando uma pessoa não se sente à vontade para expressar determinadas emoções, porque elas não serão aprovadas socialmente. E aí eu não vivo a emoção em si, mas eu vou viver a consequência de não lidar com eu ter sentido raiva da minha própria filha, ok? Então, as emoções secundárias, elas vão se tornar uma categoria de emoção que busca proteger as primárias, tá? Então,
são muitas vezes vergonhosas, ameaçadoras, embaraçosas ou dolorosas por natureza e causam muito sofrimento, tá? Então, eu posso estar me sentindo deprimida, mas a minha depressão, meu estado depressivo, triste, ele está encobrindo uma emoção primária de raiva. Por exemplo, eu tô triste, eu tô deprimida porque eu não me conformo que eu odiei minha filha ou minha mãe, né? Então, outro exemplo, né? Uma pessoa, uma mulher que cresceu sendo ensinada que deve sempre agir de uma maneira submissa, dócil, então vai ter uma situação de frustração, aí eu vou chorar, vou ficar frustrada, vou estar submissa chorando, ao invés de expressar a minha raiva, né? Então, a raiva, ela é uma emoção muito forte, e aí o treino de compaixão, por exemplo, ajudaria a transmutar essa raiva para algo mais útil, para algo mais produtivo, tá? Um homem pode estar primariamente sentindo medo, mas ele com medo não vai ter uma atitude máscula esperada pela sociedade e aí secundariamente ele vai ser agressivo. Então a gente pensa em agressividade como secundária, mas a primária é o medo. Mas imagina, eu sou homem, macho, eu não posso ter medo. Então é um outro jeito de compreender o comportamento final. Então, ao invés de eu mudar a cognição, o pensamento desse comportamento de agressividade e raiva, eu vou buscar a emoção primária, que às vezes é medo, ok? Então, se uma pessoa está sentindo uma emoção e ela vai evitar interromper, não posso estar sentindo isso agora, aí eu vou me distrair ou intelectualizar essa reação, aí ela se torna secundária. Só que o detalhe aqui é que as emoções primárias são necessidades básicas de sobrevivência, não só de você, mas da espécie como um todo. E se você não compreender, não atender e não perceber, não aceitar, o que acaba acontecendo? Ela vai se transformando em emoções secundárias desadaptativas, não funcionais, e aí você vai se distanciando de sentir o que de fato está acontecendo aqui, tá? Pensando em automutilação, o gesto que eu mais vi ao longo desses anos todos é a mão aqui dizendo: me dá um negócio aqui, e aí só na hora que eu me corto é que isso passa. Às vezes eu preciso ver o sangue escorrendo para passar essa agonia. Então seria o não acesso à emoção primária, né? E aí a pessoa vai buscar um comportamento que é uma estratégia para minimizar aquela confusão emocional que está acontecendo aqui no peito. As emoções instrumentais, diferente das emoções primárias e secundárias, ela tem uma intenção diferente e ela não é tão fisiológica. Então ela vai refletir muito mais o estilo geral dessa pessoa do que a reação emocional, tá? Então são as reações exibidas na tentativa de evocar a reação dos pares, das pessoas que convivem. Um exemplo fica mais claro. Uma esposa, ela pode mostrar ao marido que está triste na tentativa de obter mais atenção. Eventualmente, atenção não emocional, mas atenção concreta, né? Ganhar alguma coisa, enfim. Criança também, ela pode exibir um certo desamparo na tentativa de obter alguma coisa que ela deseja. Então, essas emoções têm uma natureza mais interpessoal, ela busca atingir o outro. Ela não reflete de fato o que está se passando aqui dentro de mim, no meu corpo, na minha fisiologia, mas ela já tem uma elaboração, já tem uma sofisticação que essas emoções são expressas, são como uns instrumentos para manipular e obter do outro o que a pessoa deseja, ok? Trazer um pouquinho essa visão, dentro dessa visão cognitiva construtivista, pensando nessas emoções que a gente acabou de descrever, quais são os aspectos psicológicos
e como isso é entendido no tratamento nesse tipo de psicoterapia, nesse protocolo, tá? Então, bulimia nervosa. Os pacientes com bulimia nervosa é o que tem mais estudo, é o que tem mais robusto na literatura. Então, é muito, quando você vai fazer uma pesquisa, se você fizer uma chamada de triagem de pesquisa, pedindo pacientes com bulimia nervosa, facilmente você chega no número de pessoas que você precisa. Atualmente, compulsão alimentar também, com certeza, mas a anorexia nervosa é muito mais restrito o número de pessoas que vêm buscar terapia, tratamento, né? E como essa ideia transdiagnóstica tem muita coisa em comum, então a gente descreve muito mais o perfil da bulimia nervosa, tá? Então, os pacientes com bulimia nervosa, eles têm pensamentos e emoções desadaptativas a respeito de seus hábitos alimentares e seu peso corporal e sua forma corpórea. Uma característica é uma autoestima inconstante, que flutua muito, né? Então, resolver os seus problemas como? Com um corpo bem delineado para alcançar os meus objetivos. Só que isso acaba por levar as pessoas a fazer dietas impossíveis de serem seguidas, né? Então, tá claro na literatura que dieta não funciona. Ela não precisa nem ser tão bizarra, mas dieta não funciona, dieta é prisão. Como é que você faz para uma pessoa entender, compreender as emoções envolvidas nos seus comportamentos alimentares? Aí é outro paradigma de tratar, né? E aí essas pessoas vão procurar compensar um problema. Então eu tenho estratégias, várias estratégias para emagrecer, e vivem numa montanha-russa emocional, tá? É interessante que emagrecer não é difícil, tá? Então tem várias formas de emagrecer. A questão é manter esse peso e esse hábito saudável ao longo das décadas, dos anos e décadas, tá? Isso é palavra de uma ex-obesa, então dieta não funciona. Você emagrece 5, engorda 7, você emagrece 10, engorda 13. Então, precisa rever comportamento alimentar sob a ótica da emoção e não sobre as regras da cognição e das dietas. Qual a ideia principal? A ideia é que estar magra, se manter magra, é o caminho mais curto para obter alguma forma de controle do que está sentindo. Então, se eu já não tenho mais acesso às minhas emoções primárias, estou nas emoções instrumentais, a saída é encontrar um corpo magro. E aí, via magreza, eu vou ser feliz. Então, essa forma de emagrecer é aquietar os meus sentimentos, que são pendulares, que oscilam demais. Então, a busca pelo corpo ideal. Isso não funciona com certeza. Qual a lógica? A lógica é a gente entender que ter privação de alimentos calóricos não é fácil por muito tempo, é fácil por um curto espaço de tempo. Mas ao longo do tempo não é fácil de manter, isso é uma tarefa hercúlea, as dietas são mega restritivas e aí se inicia uma batalha inicial, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não estão fazendo a primeira dieta. Então é comum alguém me dizer, não, mas eu cresci fazendo dieta. Mas como assim? Desde muito cedo. Então os hábitos alimentares em casa, o pode, não pode, esse alimento é bom, esse alimento é ruim. Então muitas regras ligadas a pode, não pode em relação à comida. Mas o mundo emocional, familiar, ninguém se coloca. Então, isso tudo tá para dentro, né? Então, essas dietas drásticas, ninguém consegue manter. E aí, a descompensação desse comportamento alimentar é inevitável, tá? Então, você tem períodos de jejum e aí você recupera o que você perdeu sempre mais, né?
Então já tem os estudos mais recentes de neurociência mostrando claramente, é como se a gente tivesse um barômetro, né? A gente tem um barômetro emocional, tem um barômetro que diz quando é o seu peso ideal. Então, se você emagrece drasticamente, o teu corpo vai tentar reganhar esse peso. E aí, toda a forma de purgação por vômito, por laxante, diurético, tenta limpar, tenta tirar esse aporte calórico que eu faço nas compulsões alimentares. Então, como esses pacientes têm um baixo grau de manejo emocional, eles desconhecem as suas emoções primárias, eles estão vivendo nas emoções instrumentais há muito tempo, eles acabam funcionando dessa forma pendular, tudo ou nada. Ou eu não como nada, eu como tudo. Então, eles não têm mais a sinalização de saciedade. Então, costuma ultrapassar os limites de saciedade. Então, emocionalmente não estão conectados com o ato de comer e, obviamente, o cérebro não entende esse comportamento, não entende o que é saciedade. E acaba acontecendo uma ingestão excessiva calórica, o que leva à purgação. Depois de eu purgar, eu me sinto melhor e recomeço a dieta em seguida. Então, esse descontrole leva a um ciclo, né? Que é restringir, comer, purgar. Muitas das pacientes e homens e mulheres que eu atendi, a função do vômito não era somente o não ganho de peso, é que tem uma sequência entre estar mal, comer tudo, comer demais, exagerar, a ponto de eu me sentir mal, ter que vomitar. E o vomitar tem a ver com vomitar, chorar e depois conseguir dormir e relaxar. Então é interessante pensar nesse ciclo. Não está na literatura dessa forma, mas na prática, ao longo desses anos todos, é muito claro esse ciclo. Aí nós temos no artigo, né? O artigo está aqui, tem o link do artigo, um protocolo em psicoterapia cognitivo-construtivista para o tratamento da bulimia nervosa. São 18 semanas de tratamento e depois a continuidade para prevenção de recaída, porque o fato de que você trata 18 semanas e cura, não existe essa ideia, não, isso não está. Então, um total de 18 semanas, né, de tratamento, sessões semanais, e depois você poderia repetir algumas sessões para manutenção do ganho. E para anorexia nervosa, é uma variação do mesmo protocolo, só que em 42 semanas, que foi o protocolo que eu usei, que eu levei o pôster no congresso, tá bom? Total de 42 sessões semanais. E o tratamento pela terapia cognitivo-narrativa e focada na compaixão, aí já é mais recente, né? Já tem alguns anos em relação a esse trabalho inicial da terapia cognitivo-construtivista. E o que é a compaixão, né? Então, assim, quando você vai avançando nos seus estudos e vai construindo e de fato é uma construção mesmo, né? Então é interessante a gente pensar, né? O professor Ricardo Franklin falava isso em sala de aula, né? Quando você vai dar o banho no bebê, você não pode jogar a água do banho suja com o bebê dentro, né? Você tem que segurar o bebê e jogar a água suja. Então é um pouquinho isso que a gente faz ao longo dos anos, conforme a gente vai avançando nos estudos, acreditando mais, né, no que você está fazendo. Obviamente, a defesa do mestrado colabora com essa segurança, digamos assim, de saber o que a gente está fazendo. Então, trazer os elementos da compaixão com tudo que eu já vim estudando e, nesse momento, retomar essa área de estudos que são os transtornos alimentares, por isso o Compassion Eating nesse momento. E é muito interessante porque na pesquisa
do mestrado, que foi compaixão em grupo para tratar transtorno de estresse pós-traumático, também, obviamente, que deu para perceber, tem um trabalho de uma nutricionista querida, a Heloísa, que fez o trabalho final na Faculdade de Saúde Pública com a nossa população de estresse pós-traumático e investigar comportamento alimentar. Então, a gente já sabia que tinha questões importantes de obesidade, de engorda, ganho de peso pós-trauma, várias pacientes que fizeram cirurgia bariátrica pós-trauma também, né? Então, de alguma forma, essas informações corroboraram para fechar essa ideia de que sim, é importante ter esse olhar em relação a bullying e transtornos alimentares e, eventualmente, transtorno de estresse pós-traumático e violência sexual também nesse escopo, e talvez a gente caminhe para juntar tudo isso no Compassion Eating e propor o treino de habilidades de compaixão como prevenção para esse comportamento tão bizarro em relação à comida, tá? E aí a gente fala do que é compaixão. A palavra compaixão na nossa sociedade, ela traz uma confusão em si. A analogia que eu faço é com a palavra humilde, né? Então, se você está andando na rua e aí você fala para mim assim, nossa, eu passei ali naquela esquina, tinha um senhor humilde ali pedindo esmola. A palavra humilde não quer dizer que a pessoa é pobre, desprovida, mas a gente usa humilde com esse significado, né? Quando humilde, humildade significa outra coisa, né? Uma pessoa que é humilde em relação ao outro, portanto, não orgulhosa, né? Não é uma pessoa que vive na soberba, ela é humilde, ela é modesta. Então, precisa limpar esse conceito e aí eu falo de humildade, para poder usar a palavra compaixão. Então, compaixão não é dó, piedade. E essa é a confusão e a gente precisa deixar isso bem claro. O conceito de compaixão que a gente usou no trabalho do mestrado é bem a ideia de sofrer com, né? Então, a palavra compate significa sofrer com. Sem entrar no escopo de religião, religiosidade, espiritualidade, mas falando do humano e de que compaixão é uma qualidade humana, porque é isso que nos permite sentir, compreender e responder ao sofrimento dos outros, tá? Isso tem a ver com níveis de ocitocina, uma mãe que amamenta o seu bebê, então é uma qualidade humana. Mas, além de qualidade humana essencial para nos tornar humanos, é também uma habilidade. E como toda habilidade que tem no seu kit humano, ela pode ser aprendida se ela for treinada. Então, se a gente usar as nossas capacidades linguísticas, qualquer pessoa nasce com a capacidade de aprender uma língua. Só que se você nasceu no Brasil, na Espanha, no Japão, na Inglaterra, você ao longo dos anos vai ser treinada para uma determinada língua, portanto você vai desenvolver determinados fonemas, tá? E quando você é adulto e você vai aprender uma nova língua, muitas vezes você vai ter dificuldades para usar aquela palavra com a pronúncia correta, né? Então, francês falando inglês é engraçado, espanhol falando português é engraçado, japonês falando português é engraçado, porque ele não treinou a sua habilidade fonética. Então, não é uma incapacidade, mas é que ele treinou muito aquela habilidade, né? Então, eu tentei aprender alemão, me coça a garganta, porque tem os fonemas que eu nunca desenvolvi, tá? Então, meu pai, que veio do Japão, ele me chamou de Irina a vida inteira, né? E os ingleses me chamavam de Laina. Então, assim,
é só uma habilidade, só que você foi muito treinada de uma forma, né? Então a Bisa da minha filha espanhola nunca conseguiu falar varrer, ela falava barrer, porque ela não tem esse fonema, né? Então um japonês falando português, ele não pronuncia o L, né? Então são questões que precisam de muito treino. Pensando como habilidade e como passível de treino, a gente vai pensar na compaixão dessa forma. Então, se você nunca pensou nisso, se você nunca treinou, nunca pensou que poderia treinar, pois é, a hora é essa, é só começar. Então, vamos para a definição do Dalai Lama, uma das mais usadas definições. Compaixão é uma sensibilidade com o sofrimento de si e do outro, com um compromisso profundo para tentar aliviá-lo. É a minha definição preferida, existem outras, obviamente, mas pensar em compaixão como uma habilidade humana essencial, com uma sensibilidade comigo, com quanto eu sofro, com quanto você sofre, e ter um compromisso sério, profundo, legítimo para tentar aliviar. A gente não está falando em eliminar, a gente não está falando em curar, a gente só está falando de tentar aliviar. Então, eu preciso reconhecer o sofrimento em mim para ser compassiva comigo, para poder reconhecer o sofrimento em você, tá? E esse seria o movimento desse trabalho de espalhar a compaixão. Pensando em felicidade, se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. E se você quer ser feliz, pratique a compaixão. Então, essas são as ideias do Dalai Lama, né? Que continua aí fazendo várias falas pelo Zoom, pelo mundo inteiro. E essa frase dele é bem bonitinha, né? Hoje eu tive sorte, acordei e estou vivo. Tenho esta vida valiosa e não a desperdiçarei. Essa é uma ideia, né, de exercício de gratidão. Exercício de gratidão é algo que já tem muitas comprovações na literatura. Isso vem dos meus estudos da psicologia positiva. E muita gente não consegue achar motivos para escrever um diário de gratidão. E às vezes a pessoa me pergunta, mas Lina, o que eu escrevo? Eu falei, eu não sei, né? É a sua vida, é você que precisa saber. Eu sei da minha vida, o que eu escrevo, o que eu sempre penso de manhã, o que eu sempre penso ao longo do dia e à noite. Mas o que você põe no seu diário de gratidão, né? Hoje em dia eu nem faço mais o diário escrito, acho que eu já fiz isso há muitos anos, né? Eu já está internalizado, eu faço isso o tempo todo. Mas uma das ideias principais é agradecer por acordar viva. Né? Então, assim, eu tive uma experiência de quase morte, nem todo mundo precisa esperar passar por isso para dizer, tenho a minha vida, ela é valiosa e eu não vou desperdiçar. Então, a ideia é esse convite para que você ative sua compaixão. E o que é importante é deixar claro o que não é compaixão. Não é pena, não é dó, não é piedade, não é apego, porque ela não é autocentrada, a compaixão é para fora, né? Não é só empatia, não é só me pôr no seu lugar, não é só empatia, não é só pensar em ter compaixão e não é só uma intenção, porque é uma ação. Nesse momento a gente está falando da compaixão como uma ação, tá? E como é que a gente pode gerar a compaixão, né? Se você nunca parou para pensar nisso, uma das formas mais simples, né? Você vai achar na internet, aí tem um monte de coisa bacana já gravada, é imaginar que esse sofrimento que eu tô passando fosse um amigo querido que estivesse passando. Então, como é que eu faço? Se eu não sei ser compassiva comigo, eu imagino que o que eu tô passando, o meu amigo querido. E o que eu falaria para esse amigo querido? Aí você vai descobrir que você é muito mais compassivo com o outro do que com você mesmo. Então a gente costuma ser muito hostil, muito crítico, né? Se culpar e se julgar demais. Então, se você acionar a compaixão,
A metáfora é a joia que realiza desejos, né? Isso é bem budista. E o brilho curativo dessa joia, ela se expande em todas as direções. Então, abençoa e cura todos os envolvidos. A pessoa que gera compaixão, a pessoa através da qual a compaixão é gerada e a pessoa para quem eu dirijo a minha compaixão. Então, se você aprender a dirigir a compaixão para você mesmo e se tratar como seu melhor amigo, em vez de ser o seu pior inimigo, as coisas começam a mudar. E é muito interessante, porque quanto mais você começa a treinar, mais você vê o benefício e mais você vai treinar, né? Então, é difícil você entender como funciona se você nem sequer tentar. Então, a ideia é que você pelo menos tente. E aí, se você começa a tentar, começa a praticar, é um caminho sem volta. E é um caminho muito interessante, é um caminho pode ser um caminho bastante iluminado e pode te ajudar a enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades que a vida manda, né? Aqui eu vou apresentar o que é a base da terapia focada na compaixão, do Paul Gilbert, né? Que foi a base do nosso trabalho. A metáfora de 3 sistemas para você regular as suas emoções. É óbvio que não existem só esses 3 sistemas, é muito mais complexo do que isso, mas é uma metáfora para que a gente possa, de uma forma muito simples, né, muito lúdica, falar de como você poderia entrar em contato com a compaixão. Sistema vermelho é o sistema que vai proteger você da ameaça. Então, para proteger da ameaça, ele precisa focar na ameaça, certo? Então, é um sistema que vai detectar rapidamente a ameaça. Então, se você está aqui num ambiente protegido, no ar-condicionado, se você está no trânsito, na floresta, no meio do mar, então é um sistema que vai ler o ambiente e vai entender, detectar rapidamente a ameaça. Para quê? Para selecionar uma resposta. Qual resposta? A melhor no sentido de manutenção da vida, de proteção da sua vida. Então, é melhor você lutar, melhor você fugir, é melhor você congelar e ficar quieto, né? Porque muitas vezes congelar e fingir de morto, muita gente sobreviveu assim, né? Então, é o seu sistema vermelho reagindo ao ambiente e também te dando condições fisiológicas, né? Então, suor, náusea, taquicardia, rubor, né? Ficar com as bochechas toda vermelha. Então, assim, é o fisiológico, né? Tentando te ajudar. E cognitivamente, a gente vai construindo, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, tem gente que é prevenido demais, né? Porque não quer que aconteça nada e tira conclusões precipitadas. Então, às vezes pode ser perigoso a gente querer ser muito precavido. Emoções do sistema vermelho, ansiedade, raiva, desgosto. Porque está lidando com todas as ameaças e está tentando te proteger. Esse é o sistema vermelho. Portanto, todos nós estamos usando o tempo todo esses 3 sistemas. O sistema azul é o foco no incentivo, é o foco na direção, no impulso, na realização, tá? Então, somos todos nós querendo boas coisas, tentando satisfazer os nossos desejos. E o sistema azul é a realização. Querer, conseguir, progredir, focar, estudar, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Então, tá tudo junto aqui nesse sistema. Mas antes a sobrevivência. Então, a nossa busca por comida, por sexo, por prazer, por excitação, por coisas bacanas, tá? Também a parte social. Satisfeita a sobrevivência, a gente quer amizade, a gente quer ter status social, a gente quer ter reconhecimento do que a gente faz, né? Então, aqui entra o ranking social, que a gente está sempre se comparando, sempre sabendo foi bom, não foi bom, que nota que eu tirei, que nota que você tirou. Então,
quem foi promovido, quem não foi. Então isso envolve muito isso, tá? E também os bens materiais ligados à autoestima, por isso que é impulso e direção. Então é o mundo do concreto, é o mundo das conquistas, é o nosso mundo hedônico, né? A nossa sociedade capitalista, que quanto mais eu tenho, melhor eu sou, só que não, né? Então, o sistema azul, ele está mais relacionado com determinação, excitação, vitalidade em buscar sempre mais, em conquistar. Aqui inclui também, quando a gente fala amizade, status, inclui todos os níveis de relacionamento. Se você namora, se você casou, teve filho, não teve, onde você mora. Então, tudo que é ligado a status social, ranking social, autoestima, tá aqui. Tá? O sistema verde, ele tem a ver com segurança, com conectividade, com contentamento, com pertencimento. E é o sistema da compaixão. Então, é o foco na afiliação. É um sistema que traz satisfação e alívio, porque eu estou onde eu deveria estar, onde eu queria estar. Para a gente gerenciar o estresse do ambiente, em qualquer ambiente que você chegue, para você ter boas relações, né? Então, o grande desafio humano é a gente construir boas relações e gerenciar o estresse que isso causa, né? Então, fase da sua vida, você gerencia estresse enquanto criança, adolescente, aí você vai morar sozinho, aí você gerencia isso, aí você gerencia isso quando você se casa, depois você gerencia isso com os filhos, com os vizinhos, enfim. O sistema verde é o que estaria gerenciando tudo isso para que você pudesse viver a vida, vivenciar calma, segurança, proteção, cuidado, confiança, quietude, gratidão, paz. Tudo que você faz todo dia, né? Só que não, tá certo? O sistema verde é um sistema muito pouco ativado na nossa sociedade, que é a ideia do pertencimento e o estado de não procura. Então, em oposição ao sistema azul, a gente está sempre procurando mais, a gente está sempre querendo mais. E aí é o erro que a gente comete, né? A gente mira ali onde a gente quer chegar, só que quando a gente está chegando, a gente mexe a linha do horizonte mais um pouco, mais um pouco. Então, essa sensação horrorosa de que eu nunca chego lá. E o sistema verde é o contrário, é um estado de não procura. Eu estou onde eu quero estar, com quem eu quero estar, como eu quero estar. Então é essa sensação maravilhosa de que eu tô bem, de que eu tô conectado, de que eu tô perto de quem eu amo, de que eu tenho amor, boas relações, né? Então essa é... E isso estimula o sistema de segurança, tá? Qual a teoria por trás disso tudo? É que isso tá tudo interconectado, né? E é como a gente poderia pensar em se autorregular emocionalmente. Então, o sistema vermelho está aí para te proteger da ameaça. Mas para te proteger, ele precisa estar de fato atento às ameaças. O mais interessante a gente pensar aqui, as ameaças, elas podem ser externas, mas muitas vezes elas são internas. Por quê? Porque se eu vou fazer uma apresentação e aí vem aquele medo de errar, ninguém na plateia precisa estar achando que eu vou errar e esperando eu errar para dar risada. Se eu sozinha estou fazendo isso, eu já estou na ameaça, tá certo? Então, muitas vezes a resposta de congelamento, e aí dá aquele branco, quantas pessoas trazem isso para terapia, né? Me deu branco na hora que eu tinha que apresentar. Porque a ameaça, às vezes, ela é criada pelo meu próprio pensamento e muitas vezes pelo medo, né? E aí eu vou ficar com raiva de mim mesmo por ter tido medo. E aí a gente volta um pouquinho, resgata um pouquinho aquelas ideias do que é emoção primária e do que é emoção secundária.
Na nossa sociedade, o azul está muito estimulado, a gente vive se comparando o tempo todo, as mídias sociais só constatam isso, só deixaram isso mais rápido, mais intenso. Antes você precisava telefonar, você precisava saber, hoje em segundos você já está conectado, só que a gente também sabe que muito do que você se compara é fake news, né? Tem Photoshop, a pessoa nem estava naquele lugar, enfim. A gente precisa ter um certo critério, né? E como é que a gente diminui? Porque a maioria das pessoas estão entre o vermelho e o azul, vermelho e o azul. Porque eu também estou ameaçada no azul, né? Se alguém foi promovido no meu lugar, eu achava que ia ser eu, alguém puxou meu tapete. Se eu quero continuar no casamento e a outra pessoa não quer. Então, o próprio azul também gera muitas ameaças e muitas vezes o diálogo entre vermelho e azul não está muito afinado, mas com certeza o sistema verde tem um papel muito pequeno nesse diálogo. Então, como é que a gente vai focar no sistema verde, melhorar o nosso sistema de segurança com afeto, com emoção, com relações pessoais, menos título, menos dinheiro, menos status. Então, esse é o principal dessa teoria, né? Então, em vez de focar demais no sistema vermelho, tentando se precaver de tudo, tentando controlar tudo, talvez o sistema verde fosse um sistema interessante para a gente ativar e treinar. E como é que a terapia focada na compaixão vai compreender os transtornos alimentares? Então, a gente tem já alguns trabalhos importantes de terapia focada na compaixão, especificamente para tratar transtornos alimentares, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho recente também do pessoal da Inglaterra, né? É muito forte os trabalhos da Inglaterra. Eu gosto bastante dos trabalhos ingleses em relação aos transtornos alimentares. Então, embora os tratamentos comportamentais e cognitivos estejam melhorando com esse foco, e aí é a liderança do Christopher Fairbairn, né? As taxas de recuperação, principalmente para anorexia nervosa, ainda é baixa, que é o que eu apresentei lá de 2009, a gente tinha 3 décadas de estudo, temos 4 e continuamos quase no mesmo lugar, tá? Pensando na medicina como um todo, como avançou, de fato, 4 décadas de estudo sem nenhum protocolo de tratamento ouro, padrão ouro, é uma tragédia mesmo, né? Então, tem muitos trabalhos para entender fator etiológico, para entender de onde veio e para pensar na manutenção, tá? Então, alguns trabalhos foram focados em adaptar o que se tinha de TCC para transtorno alimentar e incluir terapia focada na compaixão. Isso é bem comum acontecer, né? E também o olhar de uma terapia transdiagnóstica se mantém em todos os trabalhos do Fairbairn. Só que é interessante, aí entra aqui para abordar dificuldades específicas, mas não sintomáticas. Então, sai um pouquinho de cena o comportamento alimentar em si e vai se falar em regulação do afeto, sentimentos de vergonha, hostilidade autodirigida, que eu chamo de autobullying, autocrítica excessiva e orgulho. Então, se você for pensar, onde entra o orgulho aí, né? Principalmente quando você trabalha com pacientes com anorexia nervosa, você concorda que todo mundo tem muita dificuldade em não comer mais do que deveria? Então, se você tem um bolo inteiro na sua frente, uma mousse de chocolate, ou você está numa churrascaria ou num rodízio japonês, a coisa mais comum é você exagerar. E aí é difícil você não exagerar. O que acaba acontecendo é que se você convive com alguém que come muito pouco ou é muito magro, e todo mundo vai ter uma atitude de, nossa, mas como é que você consegue? Como é que você consegue não comer? Como é que você consegue?
E isso vai, de alguma forma, alimentando um tipo de um orgulho. Então, tem alguma coisa que eu faço que todo mundo reconhece como excepcional. E a gente ouve isso mesmo, quer dizer, a minha experiência de quase morte, eu emagreci uns 10 quilos em menos de 3 dias, por exemplo. E foi impressionante, assim, então as pessoas não tinham ideia do que eu tinha passado. Então, quando eu encontrava com essas pessoas, nossa, você fez dieta? E assim, a pessoa está mais preocupada em achar que você está feliz e magra do que você se recuperando de quase ter morrido, né? Então, isso é a sociedade, a gente passa por isso. Então, o modelo que é proposto pelo Paul Gilbert e o grupo que estuda com ele para transtornos alimentares é incluir mais um círculo aqui, que é o do orgulho. Para quem não trabalha com isso, pode parecer estranho, mas para quem trabalha com isso há mais de década, é muito clássico o papel que tem o orgulho como algo muito forte de competência, do que eu consigo, do que ninguém consegue. Né? Então é muito difícil mesmo, né? Numa festa, você vai passar férias e aí você tem all inclusive, né? Essas festas de formatura com open bar, é muito difícil se controlar, mas tem alguém que se controla e isso gera muita admiração, muito orgulho. Você está vendo aqui a linha pontilhada com o sistema verde. Então é como se o sistema verde fosse pouco utilizado e está tudo muito no sistema vermelho. Por quê? Porque a determinação de que eu preciso ser magra é o foco, é o forte. Então eu faço dietas rígidas, checagem do corpo, checagem do meu peso e existe, obviamente, uma hipervalorização de si mesmo via corpo, via roupa, via modismos, né? O mais interessante daqui, a gente que trabalha com isso há tantos anos, acompanha várias histórias, várias narrativas, é que há uma não só de dietas, que a gente já falou isso lá atrás, mas também de propostas de profissionais mágicos, né? Só que quanto mais caro, melhor, obviamente, né? Porque se eu tô no sistema azul e eu tô numa hipervalorização de mim, quanto mais caro eu pagar é porque é melhor, né? Então eu pago 7, 8 mil reais por um determinado tratamento para eu emagrecer, para eu chegar no corpo ideal. Eu pago 4, 5 mil reais num kit de comidas super preparadas. Então eu vou cada vez mais hipervalorizando a mim mesma, me sentindo melhor, só que muito focado no corpo, muito focado no elogio, né? Por isso essa ideia de que o orgulho, o valor de uma pessoa está muito concretizado no corpo e na forma corporal. Isso vale também para os homens, cada vez mais, né? Na questão das partes do corpo que eu não gosto em mim, aí eu vou lá e faço lipoescultura. Então tem vários procedimentos cirúrgicos invasivos, procedimentos não invasivos, mas a indústria da cosmética no Brasil é fortíssimo e a indústria da cirurgia plástica também, né? O sistema vermelho, nesse modelo de regulação emocional nos transtornos alimentares, o foco vai estar sempre na ameaça. Qual é a ameaça? A perda do controle e aí o desespero, né, de que eu não consegui manter a minha dieta. O medo de ser rejeitada, porque se eu engordei um pouco, eu já não caibo mais naquela roupa, então eu tô feia, eu vou ser rejeitada. O medo do bullying, então eu tô gorda, vou de novo sofrer bullying, né? E a sensação corporal exagerada. Então, o sistema que seria para proteger da ameaça se torna um sistema da ameaça. Por quê? Porque a função da proteção acabou indo para o orgulho. Eu estou tão orgulhosa do que eu consigo, estou tão orgulhosa do que eu controlo a minha vida pelo meu corpo, eu controlo a minha emoção pelo controle alimentar que eu tenho, e aí essa pessoa vai ficando cada vez mais rígida, cada vez mais inflexível, até que algo acontece externo e essa pessoa literalmente implode, né?
Então, às vezes, a pessoa engorda assim 30 quilos em 15 dias, 20 quilos. Eu já tive paciente que de 70 quilos dobrou para 140 em 3, 4 meses. Então, assim, é impressionante assim como um corpo, um cérebro e um sistema emocional totalmente desregulado, que se alicerça no orgulho pessoal, na hipervalorização de si mesmo, é muito frágil, muito frágil, né? Hoje a gente tem um movimento em relação a gordo, estar gordo, aceitação do corpo gordo, enfim. O que precisa ficar claro aqui não é questão do gosto ou não gosto, não é que eu gosto de uma pessoa gorda, eu gosto de uma pessoa magra. A questão é que trabalhando com esse tema há mais de uma década, o que a gente sabe são as consequências da obesidade e, mais do que isso, as consequências do efeito sanfona. Então, final de 2009, eu também participei de um congresso de obesidade e diabetes, um grande congresso, e foi a primeira vez em 2009 também que eu ouvi falar de um grupo muito sério da Unicamp, que eu tive oportunidade de rever em 2018, falando de efeito sanfona e câncer, falando de destreinamento físico e câncer. Então a gente está aqui caminhando no outro sentido. Não é se é feio ou bonito ser gordo, é que é mais difícil você achar alguém saudável numa ótica médica e também numa ótica psicológica, em termos de regulação emocional. É mais difícil alguém obeso, mórbido, estar feliz e saudável. Diria que é quase impossível, né? Então, pela minha experiência própria, é muito diferente pesar 100 quilos e pesar 80. É muito diferente, né? Então, tem um comprometimento estrutural no seu corpo, além dos estudos mais recentes que ligam a obesidade a câncer, efeito sanfona e, mais ainda, recentemente, que ligam câncer à alimentação. Então, não é só a questão do que você come e de ser magro ou não. A questão, a consequência com várias doenças, incluindo vários cânceres, 1/3 de vários cânceres, o responsável é a alimentação, a qualidade da alimentação, e doença de Alzheimer também já tem grupos estudando isso. E os estudos hoje em dia sofisticou tanto a forma de fazer esses estudos que é difícil refutar os achados. Os achados, de fato, vão para uma linha de evidência que não tem como a gente ir contra, e todos os trabalhos ligados ao que é consumo de gordura animal, do que é o consumo de açúcar, do quanto isso é prejudicial para a saúde física e mental. Em relação ao uso da terapia focada na compaixão, especificamente para transtornos alimentares, a gente tem já alguns estudos, né? Isso é recente, hein? Isso é assim, ó, 2017, agora em 2020 tem um que eu ainda não acabei de ler, falando da neurofisiologia da compaixão. Então, esses estudos estão avançando, não só o grupo do Paul Gilbert na Inglaterra, mas no mundo, né? Então, como é que a gente pode falar em transtornos alimentares, em sintomas de transtornos alimentares, falando de vergonha, autocrítica e autocompaixão, que é exatamente o olhar que eu usei no meu mestrado, né? Então, quais são os preditores de mudança intrapessoais durante um tratamento de transtornos alimentares? Então, um exame de autocompaixão, autocrítica, vergonha e sintomas de transtornos alimentares. Então, é muito interessante porque esse trabalho, por exemplo, de 2017, ele vai dizer que autocompaixão, autocrítica, vergonha e os sintomas de transtornos alimentares se influenciam reciprocamente ao longo do tempo, né? E aí o que se sabe é que se você aumenta a autocompaixão,
há uma diminuição da patologia alimentar e o nível de vergonha bem mais baixo do que o normal dessa população. Então, o que sugere um estudo como esse? Sugere que o aumento da autocompaixão pode interromper esse ciclo vicioso do comportamento do transtorno alimentar, né? E é muito interessante porque foi assim um trabalho de 12 semanas de tratamento, então um trabalho curto, né? Tá? Um outro trabalho que aí é do grupo do Paul Gilbert, que foi publicado também, acho que em 2016, é uma avaliação do impacto de introduzir terapia focada na compaixão num tratamento padrão para pessoas com distúrbios alimentares. Então é bem comum isso. Você pega um modelo que você tem ali uma TCC clássica para transtorno alimentar, você adiciona treino de compaixão, tá? Então, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar se a terapia focada na compaixão pode ser usada com pessoas com transtornos alimentares e melhorar a sintomatologia do transtorno alimentar. Então aqui tinham pessoas com bulimia nervosa, pessoas com anorexia nervosa e pessoas com TANI, que é o transtorno alimentar não especificado, tá? A conclusão desse trabalho é que ela demonstrou os benefícios potenciais do uso da terapia focada na compaixão com pessoas que têm transtornos alimentares e destaca a necessidade de mais pesquisa para essa nova abordagem. Então, ainda é muito novo, né? Nós estamos em 2020, a gente tem pelo menos uns 10 anos de estudo aí, mas ainda muito emergente, ainda engatinhando num tema tão sério como transtornos alimentares. E um trabalho também recente, 2017, né? Um protocolo de terapia focada na compaixão para transtornos alimentares. Então, aqui também é o grupo da Inglaterra, mas também já o grupo de transtornos alimentares da Austrália é muito forte. Então, esse é um dos artigos, foi publicado num journal australiano e é um dos artigos recentes que mais obteve download. Então, é um trabalho forte, né? Terapia focada na compaixão para transtornos alimentares, uma revisão qualitativa e recomendações para outras aplicações. Então, a gente não tem ainda um estudo, um clinical trial, né, um ensaio clínico que diga, olha, o protocolo é esse, faça assim, que vai funcionar assim, assim, assim. A gente ainda não tem isso, tá? Mas o que a gente sabe é que as pessoas que estão em tratamento e têm transtornos alimentares, além de problemas com alimentação, com imagem corporal e preocupações com peso, elas também apresentam alto nível de autocrítica, hostilidade autodirecionada e altos níveis de vergonha. Então, elas têm dificuldades, no caso, de acionar o sistema verde, né? Usando já a metáfora da terapia focada na compaixão. Então, o que esse artigo vai dizer? Olha, num futuro recente, né? Que momento estamos vivendo? O potencial desenvolvimento de terapias para transtornos alimentares utilizando esses atributos da compaixão, como que a gente poderia trazer isso na prática e mais ainda, preocupações com o peso, que aí a gente já entraria na questão da obesidade, tá? Então é interessante ler esses artigos em 2020, que foram publicados recentes agora, e saber que eu trabalho dessa forma há muitos anos. Então é interessante que o ponto-chave desse artigo é que a preocupação com alimentação e peso estava associada a uma maior autocrítica e vergonha e menor autocompaixão, né? Para mim isso é óbvio, trabalhando com isso tantos anos, e que usar a terapia focada na compaixão para resolver essas questões tem sido eficaz, tá? No meu mestrado foi especificamente para transtornos de estresse pós-traumático e aqui especificamente para transtornos alimentares.
E outras aplicações, outras intervenções estão sendo exploradas, e aqui focando na obesidade. Então a gente tem um problema de saúde pública, obesidade é quadro clínico, não é quadro psiquiátrico. No entanto, muitas pessoas que entraram nesse movimento de dietas rígidas, efeito sanfona, cirurgia bariátrica, têm questões importantes de obesidade. Se a gente achar que a cura da obesidade é a cirurgia bariátrica, esse caminho é um caminho muito obscuro, muito crítico, né? Cada pessoa no SUS, na fila do SUS, e que vai fazer a cirurgia bariátrica, ela vai fazer mais 3 ou 4 cirurgias depois disso, porque ficam as peles, tem que mexer. Então, assim, é um peso muito grande para o sistema público de saúde, né? Se a gente falar de sistema particular, as cirurgias custam em torno de 30, 40 mil reais, dependendo de onde você for fazer. Já relato na literatura, já tem de pessoas que fizeram 3 cirurgias bariátricas. O que eu acompanhei fez 2, obviamente não com o mesmo médico, porque o médico se recusa a fazer uma nova cirurgia bariátrica. A gente falou bastante isso lá no módulo de cirurgia bariátrica. E eu acredito num trabalho de prevenção de obesidade, mas mais do que prevenção, promoção de saúde mental. E aí, promoção de saúde mental é treino de habilidades de compaixão, é isso que eu acredito anos depois. E para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa saber que mesmo numa área de estudo que acabou ficando secundária em relação ao estresse pós-traumático, foi a área que me trouxe para estudar estresse pós-traumático, e que mesmo ficando esses últimos 6, 7 anos muito focada nos trabalhos do mestrado, eu encontro hoje na literatura pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, estudando dessa forma, que chegaram à mesma conclusão de que talvez treino de habilidades de compaixão seja uma forma de tratar não os sintomas do transtorno alimentar, mas a base do problema, que é vergonha, autocrítica, hostilidade com si mesmo, né? E falta de autocompaixão. Então, esse é o caminho, eu tentei mostrar nesse curso esse percurso, né? Então, é um percurso longo de alguns anos e de muitos estudos, né? De muita dedicação, e acho que chegamos num momento interessante, que é poder ter o treino de habilidades de compaixão no canal do YouTube. Então, se você tem a intenção de ativar as habilidades de compaixão em você mesmo, e que você pode começar a fazer isso da forma mais simples, que é assistir as aulas no vídeo, no canal do YouTube, e com o tempo esse canal vai estar com mais conteúdo, com mais psicoeducação e com mais pessoas que possam ter informações confiáveis, né? Você que participou desse curso, você vai receber um certificado de contribuição para o projeto Cuidar com Paixão, que é exatamente metade do valor que você pagou para esse curso. Então, essa é uma forma da gente ter verba para poder continuar alimentando o canal do YouTube, o site, enfim. Então, esse é o caminho. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, que prestou atenção nas aulas. E se você tiver um comentário, você pode deixar no próprio site essas informações, se comunicar comigo diretamente pelo site. Agradeço de coração, e muito bom poder compartilhar esses anos aí de caminho na compreensão do que são os transtornos alimentares e de como a gente pode ajudar a prevenir, mais do que tratar, ajudar a prevenir. Muito obrigada.